Carrie White, com certeza uma das personagens mais importantes já criada e desenvolvida pelo mestre Stephen King. Depois de 50 anos, 3 adaptações já foram feitas, uma continuação e mais uma adaptação está vindo para o ano que vem. Hoje nós iremos fazer algo diferente. Iremos analisar as 3 adaptações cinematográficas que já ocorreram, a sua continuação. Inclusive, vamos falar de uma participação especial, por assim dizer. E falar nossa opinião, o que deu certo, o que pode ter sido melhor e qual delas se aproxima mais do romance que já analisamos. Seja muito bem-vindo. Esse é mais um Entre Sombras e Páginas. No nosso primeiro vídeo para o mestre Stephen King aqui no canal, nós resolvemos debater sobre o livro Carrie, de 1974. Carrie foi um fenômeno para o Stephen King, uma vez que foi seu primeiro romance que consegue arrebatar a sua carreira, inclusive salvando da desistência. Tudo isso aqui nós já falamos. Porém, 2 anos depois, em 1976, ocorreu a primeira adaptação de Carrie. Eu, sinceramente, tenho uma história até bem diferente com os filmes da Carrie, uma vez que eu comecei pela continuação. Eu tenho 2 irmãs e minhas irmãs alugavam um filme e alugavam um chamado A Maldição de Carrie. Só que tinha cenas que a gente não entendia, que parecia ser de outro filme, que a gente não encontrava na locadora. Para você que é jovem gafanhoto e não sabe que uma locadora é um local que a gente chegava, pagava um valor, pegava uma fita VHS ou um DVD, levávamos para nossas casas durante alguns dias e depois devolvíamos. Não existia Netflix na época e o acesso à internet para baixar era muito complicado. Na verdade, poucas pessoas tinham computador e a internet não era dessa qualidade para baixar. Mas o fato é que eu comecei pela continuação e faltava algo. E só anos depois assistimos o que passou no SBT, que não tinha sido a primeira versão, tinha sido a de 2002, que vamos falar daqui a pouco. Depois de muito tempo é que eu fui ver o original, que tinha as cenas que apareciam na Maldição de Carrie, e de fato, aí sim eu vi, nossa, um primor de obra, e veio o remake. Mas 3 adaptações de Carrie, será que todos eles prestam? Será que contar a mesma história tem essa relevância e o impacto cultural que Carrie trouxe? Esse será um vídeo diferente, nós vamos falar dos filmes. Se você curtir esse formato, deixe nos seus comentários, deixe sua curtida, compartilhe o nosso vídeo. Vamos falar então do primeiro. O Carrie de 1976 tem uma certa elegância ao assistirmos. Ele é comprado, o roteiro, 2 anos depois de Stephen King ter lançado, e desponta como a primeira adaptação de tantas outras que vai vir do mestre. A gente vai ter o Brian De Palma, diretor conhecidíssimo nos dias atuais, e estrelado pela Sissy Spacek, e com a participação, considerado como a primeira participação do cinema, do John Travolta. Esse filme, ele gera incômodo até hoje. Na verdade, você assistir esse primeiro filme, ele consegue trazer essa atmosfera escolar mais crível do que os demais que vêm depois. Há uma certa crueza na forma de fazer as cenas, que já começa logo no início, que é a famosa cena do banho, quando saem da educação física e vão ali no vestiário tomar todas banhos juntas, e a Carrie tem a sua menarca. Ela não sabe que está menstruando e nesse processo eu acho que ela está sangrando. A atuação da Sissy Spacek em todo o filme, ela é muito boa.
ela é notadamente boa, principalmente quando chega à parte final, a parte do baile, em que ela consegue transmitir com seus olhares algo que nenhuma adaptação depois consegue passar. Você vê uma estranheza nos seus olhos, na sua forma de agir, na própria construção do personagem e de todo o suspense. Claro, quando a gente comparar com o livro, tem sim suas falhas, não é extremamente fiel, mas lembrando, cinema e livro são mídias diferentes. Então é necessário perceber essas nuances. Então você consegue acreditar que aquilo ali é sangue de porco que está caindo em cima dela. A atuação, a construção de cada um é muito bem orientada. Eu acho que a maior ressalva que eu faço é a cena final, no final do filme, não a última cena, mas a Sue Snell ter aparecido no baile. De fato, quem lê o romance sabe que a Sue passa o tempo todo em casa. Porém, nessa adaptação, você acredita que a Sue foi ali, parece que ela estava de conluio, mas o que não é. Então, a atuação também da atriz que faz a Margaret White também é muito bom. E o Jesus, que aparece no armarinho da Carrie, é extremamente assustador. Você não vê um consolo nos olhos da imagem de Jesus Cristo que aparece. A fé da mãe da Carrie, a forma que ela se coloca, a interpretação, o tapa na cara que ela dá na própria filha, a filha com medo, você vê a filha com medo. Então, para mim, comparando as 3 adaptações, esse levaria uma nota 10. De forma geral, daria uma nota 8,5, 9. Mas se for levar em consideração as adaptações, esse é nota 10. Falemos agora dessa adaptação de 2002. Em primeiro lugar, precisamos entender que aqui seria, na verdade, um piloto de uma série de TV. Então, a construção foi feita para que houvesse continuação. Eu preciso torcer o meu nariz, porque a qualidade em si ela é muito inferior, principalmente dos efeitos especiais, extremamente datados. Se você for assistir hoje, você vai ver aquela mesa gráfica de Play 1, quase Play 2, girando no ar e incomoda. Porém, por ser baseado para ser uma série, consegue alongar um pouco mais, trazendo algumas cenas que nem a primeira versão de 76, nem a versão que sai depois, consegue trazer. Então, uma fidelidade um pouco maior. O uso do computador para a Carrie fazer suas pesquisas, as roupas utilizadas. O que é interessante ter assistido cada uma desses filmes, dessas adaptações, é exatamente você ver como tentam adaptar a história da Carrie para contextos diferentes. Mas a história é a mesma. O que eu posso falar dessa série? Além da baixa qualidade da fotografia, ou seja, da qualidade da filmagem, a Carrie sobrevive no final. Ou seja, todo o impacto que você tem ao ler o livro, que você tem ao ver o primeiro filme, o que você sente pela protagonista, se perde. A Carrie não é uma heroína, ela é uma vítima. Isso é muito marcado. Você tem essa noção de ela ser uma vítima. E aqui você tinha quase um X-Men.
uma mutante com poderes e controla, bem, até uma letargia na cena do baile. Porém, um ponto positivo. Das 3 adaptações, essa é a que mais mostra que ela não destrói apenas o baile de formatura, mas uma grande parte da cidade. Que aí é uma grande diferença. Carrie destrói, bem dizer, toda a cidade. No livro, ela mata quase todo mundo da cidade. Então, esse é o único, porém, com efeitos especiais e extremamente datado, onde você tem a Carrie sobrevivendo ao final, sendo ajudada pela Sui, e o qual eles iriam agora pelos Estados Unidos investigar fenômenos parapsicológicos, vamos dizer algo que um Supernatural versão feminina, com a Carrie. Eu consigo dar uma nota 5, nota 6 no máximo. Então, foi cancelada. Vamos passar para o próximo. 11 anos depois, nós temos a Carrie de 2013. Eu tenho muito problema com esse filme. Filme estrelado pela Chloe Grace Moretz e pela Julianne Moore, que é quem rouba, na verdade, a atuação. Por que eu tenho um problema com esse filme? Primeiro, a atriz não combina em nada com a Carrie. Na verdade, você não consegue enxergar o porquê, apesar que não existe explicação para isso, Sandino, vamos deixar bem claro, aquela menina estaria sendo perseguida. Não tem muita razão, não tem muita lógica. Na verdade, parece ser só uma menina, no máximo, um pouco deslocada. Quando a gente compara com as outras versões, é muito artificial. A própria interpretação da Chloe Grace Moretz, ela é uma interpretação muito canhestra, tacanha, forçada. Por isso que eu falei que a Julianne Moore, interpretando a mãe, a Margaret White, ela brilha e rouba o papel. Porque ela é mais crível. Você consegue ver uma fanática religiosa ali na sua frente a partir da interpretação da Julianne Moore. Por isso que eu digo que claro, se a gente comparar efeitos visuais, os efeitos especiais, a narrativa, acaba se destacando em relação ao de 2002. Mas é a mesma coisa que chutar cachorro morto, desculpe a expressão. É uma comparação muito injusta. Agora, se você comparar o de 76 com o de 2013, o de 76, por isso que eu coloco uma nota 10. Então, pontos positivos, eles atualizam a história. Aqui a gente vai ter um pouco do cyberbullying, o uso dos celulares, as redes sociais, que trazem isso, inclusive, na hora do baile, além do sangue de porco cair sobre a Carrie, nos telões coloca-se a imagem da menina quando tem a sua menarca, que torna extremamente humilhante. Mas, minha gente, desculpem, quase saiu um palavrão aqui. Se o outro já falei que era um X-Men, aqui a gente tem a Fênix. Ou então aquela feiticeira escarlate da Marvel. Porque ela fazendo uns troços com as mãos, com os olhares. De fato, aí eu entendo porque a mãe dela estava chamando ela de bruxa. Péssimo. O trabalho de corpo da atriz, claro que a culpa não é dela, é da direção, que não chamou a atenção, mas se torna péssimo. Parece que eu estou vendo um Caminhos do Coração, os mutantes da Record. Então, muda novamente toda essa questão. A professora de educação física, a forma que... Novamente, o que eu chamo a atenção é a da Margaret White. Então, na época, a própria atriz foi considerada bonita demais para o papel da Carrie. Ela
não parece ser uma menina que vai ter problema de bullying. E é isso. Vamos então para a continuidade não oficial. The Rage, Carrie 2, ou como ficou conhecido no Brasil, A Maldição de Carrie, é de 1999. A primeira questão é que muita gente acha que foi escrito pelo próprio Stephen King. Quando você até vai procurar na internet, você vê como se fosse dele. Não é. É uma criação totalmente original. E aqui é uma continuidade direta do filme de 76. Tanto que a atriz que interpreta a Suzy New, que é a sobrevivente do primeiro, retorna para o seu papel. Aqui você vai ter a irmã da Carrie, a Rachel White. Não, a Rachel Lampert seria filho do mesmo pai, fora do casamento, que desde criancinha tem os seus poderes absurdos. Vamos lá, esse filme funciona? Funciona. Como continuidade de Carrie, aí eu prefiro que vocês assistam e me digam a opinião de vocês. Por quê? Esse filme, em certo aspecto, eu acho ele até mais pesado. Eu acho ele mais perturbador. No ensino médio, na escola ali, no colegial, o time de futebol está fazendo uma competição para tirar a virgindade das garotas, ou mesmo de quem faz sexo com determinadas garotas. E nisso eles fazem uma pontuação. A única amiga da Rachel conta para ela que foi deflorada, e nesse processo ela está feliz, mas no mesmo dia ela tira a própria vida. A Rachel fica extremamente abalada com isso. E para piorar, o time de futebol, o capitão, sabe que ela era muito amiga e tem medo do seu jogo ser descoberto e eles ficarem fora da liga de futebol. Em contrapartida, um dos jogadores está se apaixonando de verdade por ela. E aí, empresta-se a casa, Rachel tem a sua primeira vez, só que ela não sabe que está sendo gravada. Convencem ela que ela está sendo trazida ao círculo das pessoas populares. Levam ela não para um baile, mas para uma festa. Aquelas festas de filme americano, de adolescente consequente. E lá ela já está extremamente abalada, porque o pessoal começa a falar sobre o jogo e colocam o vídeo da primeira vez dela. E ainda querem violentá-la. Nisso ela acaba soltando os seus poderes, fazendo aquilo que a Carrie fez no primeiro filme. Aqui a gente tem a temática então do bullying masculino, a questão do machismo, violência sexual, abuso psicológico. Por isso que eu falei, ele é digno, é até mais perturbador do que o primeiro Carrie. Então, por isso, ele é uma menção extremamente honrosa. Em questão de efeitos especiais, é fraco. Porém, em questão de construção de roteiro e de história, ele se sobressai muito mais do que o de 2002, muito mais do que o de 2013. Menções honrosas. Na parte 7 do Sexta-feira 13, você tem, bem dizer, uma Carrie,
a uma luta entre Jason e uma telepata. Dizem que a ideia era construir um embate do Jason versus Carrie, já que na época não podia fazer ainda o Fred versus Jason. Outra menção honrosa, muitas novelas, séries, por exemplo, Chocolate com Pimenta aqui no Brasil, recria a cena do baile em que a pessoa recebe um balde de tinta, no caso da Carrie são sangue de porco, sobre o vestido. Então você vê quanto Carrie influenciou. Foi anunciada agora para 2027 uma série baseada em Carrie, dirigida pelo Mike Flanagan, o mesmo diretor da Maldição da Mansão Bly, A Maldição da Residência Hill. Se fosse na década de 70, 60, eu ficaria mais feliz, mas novamente busco atualizar. Então fico muito receoso de como será esse seriado. Mas gostaria de saber aqui, na opinião de vocês, qual foi a melhor adaptação da Carrie? Você está animado para essa série do Mike Flanagan? Você acha que pode vir algo bom daí? Próximo vídeo nós iremos falar sobre Salem Lot, ou A Hora do Vampiro, o segundo livro do Stephen King. Coloque aqui nos comentários se você gostou desse formato de vídeo, se você quer que eu só traga a obra literária ou quer também que eu traga a comparação das 3 adaptações da Hora do Vampiro. Espero vocês na próxima. Não esqueça de sentar o dedo no like, compartilhar e até mais.